Vou ficar aqui, você sabe por quê? Aí, concluir, como que é? Ainda não tá aparecendo eu, não. Ah, não tem que clicar em concluir, não. Eu não tô aí me vendo, eu tenho que... Tá, mas tem que clicar na câmera? Porque eu não estou me vendo. Não. Eu tô assim, como se eu estivesse querendo tirar uma foto. Porque aí tá vendo, é o que tá... Da câmera, calma aí. Opa, achei. Aceio! Aceio! Agora estou me vendo. Uhum. Não, agora aí eu cliquei, iniciar o vídeo ao vivo. Agora a Dirce Santos de Camargo tá assistindo, ó. Tô falando, tô no ar. Vai pra lá pra você me... Vai pra lá pra você assistir, pra você me ajudar. Já vou falar boa noite. Beijo. Tchau. Boa noite, meus queridos! Boa noite! Me desculpem, mas eu ainda preciso de um tempo para poder assim ficar bem familiarizada com a nova tecnologia, não é? Mas uma boa noite a todos os nossos irmãos aí do Centro Paulo Estevão. Saudades! Gente, Sandra Vieira Costa, boa noite! Gente, me perdoa, viu? Mas nós vamos estar iniciando aqui a nossa live de hoje, assim, muito agradecidos, uma gratidão por essa minha amiga linda que me colocou aqui, assim, porque foi de uma paciência que eu quero, assim, expressar a minha gratidão a ela, viu? E dizer que esse tema, ele assim nos atrai pela doçura, pela candura, vamos dizer assim, e nós vamos ser muito felizes com esse tema. Então, para iniciar, nós vamos iniciar com... Ô Maria Helena, obrigada, viu, paixão? Obrigada pela paciência. Eleusa, gente, boa noite, meus amigos, minhas lindas. Giselda, boa noite a todos, gente, que delícia. Então vamos iniciar com a nossa prece, não é? Pedindo a Jesus e aos mentores amigos que possam nos auxiliar, trazendo as palavras corretas para o nosso coração e dizer da nossa alegria de poder nos encontrar nesse novo formato, mas assim com muita disposição interior, pedindo a proteção para todos nós, para os familiares, para todos nós que estamos aqui juntinhos nessa live. Os espíritos amigos estão também a nos intuir, a nos acompanhar. Por isso nós agora, nesse momento, proferindo a oração que Jesus nos ensinou, com muito sentimento, com aquela carga de energia boa, para darmos por iniciado a nossa live. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que a sua paz permaneça entre nós. Muito obrigada a todos. Meus irmãos queridos, meus amores. Oi, Luciano. Oi, Nilva. Gente, que delícia, meu Deus, para todos. Que delícia. Então vamos iniciar. Hoje nós queremos falar a respeito de uma palestra, de um tema, aliás, desculpem, que me toca muito, me toca profundamente, que eu intitulei Anjo Tutelar.
Então eu quero lembrar aqui, está bem fresquinho a passagem pelo Dia das Mães, e eu quero assim que nós rememoremos, mesmo que ainda seja por pensamento, através do pensamento, aquelas mães que já retornaram ao seio do Pai, que já estão na esfera espiritual, não é? Mas elas serão sempre lembradas como sendo esse anjo tutelar. Então, assim, uma fala bem, sabe, bem profunda, bem emotiva mesmo, nós vamos dizer. As mais belas palavras entretecidas em forma de uma auréola de gratidão não expressam realmente a grandeza de que te revestes, anjo querido, sendo uma estrela luminífera. Nós queremos assim dizer, escondes a tua claridade no corpo físico, a fim de não ofuscares os caminhos que percorres, particularmente quando te tornas mãe. O brilho, porém, da tua luminosidade exterioriza-se e clareia a noite densa do processo de crescimento daqueles que vêm aos teus braços na condição de filhos, na ansiosa busca do progresso e da plenitude. Os teus silêncios, nos momentos de testemunho, transformam-se em canções de inigualável beleza, dando sentido psicológico e harmonia à vida. Então, sendo assim, meus irmãos, por mais que busquemos palavras rebuscadas, palavras assim, sabe, bem de um português bem correto, de algo bem, nós ainda não conseguiríamos expressar o sentimento de que são carregadas essas palavras, porque é de uma grandeza esse anjo tutelar, não é? Essa, vamos dizer assim, essa pureza, porque as nossas palavras ainda não alcançariam a beleza de que esse anjo se reveste, sabe? Porque é uma estrela de quinta grandeza, vamos dizer, mas olha só o que faz esse anjo tutelar. Ele, vamos dizer assim, se guarda, né? Esconde a claridade dela, para que possas refletir aquela beleza daqueles a quem ela vem convidar para vir até a terra. Olha só que bênção. Então esse anjo, quando se torna mãe, fica todo revestido desse brilho, porque ele fala que o brilho desse anjo, essa luminosidade, ele vai se exteriorizar de tal maneira que é capaz de dissipar as trevas, a noite densa. Sabe aqueles dias difíceis? Porque ele fala, a noite densa do processo de crescimento daqueles que chegam na condição de filhos, para que esse anjo possa tutelar essa criatura, sabe, monitorar, avivar, apresentar caminhos. Então, de uma certa forma, ela esconde o brilho que ela tem, que é natural dela. E aí, para que esses filhos, então, possam encontrar mais facilidades na caminhada e possa promover esse progresso, né? Esse desenvolvimento. E quando ele disse, né, que esse silêncio desse anjo, quando ele está num momento de testemunho, meus irmãos, eles se transformam em canções, é como se fossem hinos de amor que esse mesmo anjo
por assim dizer, canta, sai desses lábios de luz para que aquela criatura ela encontre sentido psicológico, emocional, espiritual, para que possa dar harmonia à vida. Entendem? Então ela tem uma importância profunda em nossa existência, esse anjo, porque ele vai descrevendo um pouquinho mais. Ele diz assim: porque esse anjo muitas vezes ele se sacrifica em benefício daqueles que Deus concedeu a ela por empréstimo, e ela carrega isso como uma parte de responsabilidade, porque nós sabemos que a mulher, quando se torna mãe, ela pode ser chamada de co-auxiliadora no processo de criação, porque ela se decidiu a receber esses espíritos no próprio ventre, colaborando assim com Deus na obra da criação. Então ela é co-criadora da obra do universo, e ela recebe esses espíritos por empréstimo sublime para os conduzires ao seu coração inefável. Ela busca no mais profundo do ser aquele amor que ela traz, sabe, para estar embalando este ser. Então, a primeira coisa que nós vamos observar é que o devotamento, nós sabemos, porque a mãe, esse anjo tutelar, ela tem devotamento e abnegação. Devotamento é entrega, é dedicação, e abnegação é todo aquele processo dela sair de si mesma, como nós lemos agora há pouco, que ela deixa o seu brilho se ofuscar para que a sua criatura, aquela que ela recebeu para tutelar, possa brilhar. Então ela meio que se esconde, e, como nós dissemos, no devotamento, na dedicação, na entrega e na abnegação, que é quando ela sai de si mesma, porque abnegar-se é sair de si mesmo para ir de encontro ao outro. Então esse anjo tutelar faz isso. Ela tem o devotamento e a abnegação. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 8, o Cristo Consolador, ele vai dizer que o devotamento e a abnegação são a prece contínua do cristão. Então, o anjo tutelar, ele, através da abnegação e do devotamento, ele faz disso uma prece, uma oração contínua, esse cuidado, essa entrega. O devotamento contínuo constitui a lição preciosa de perseverança de quem acredita na vida e no triunfo do bem eterno, nunca desistindo de lutar e de doar-se. Meus irmãos, esse anjo, nós podemos dizer que quando ele se compenetra, quando ele está em verdadeira sintonia, ele consegue, por assim dizer, fazer essa entrega de uma tal maneira, essa dedicação, que esse anjo não desiste. Mãe não desiste fácil do filho, porque tem devotamento. E a paciência, então, desse anjo tutelar, não é? Maria Madalena, olha só, Nilva, gente, que gracinha. Renato, olha só, vai falar da paciência desse anjo tutelar. A tua paciência gentil e a tua serena abnegação, mesmo nas horas difíceis. Olha, a tua paciência serena, novamente ele fala, a tua abnegação são poemas vivos de amor em comum,
que terminam por transformar as estruturas morais humanas deficientes em resistência e vigor para os enfrentamentos da reencarnação. Tânia Machado, boa noite. Então vejamos a importância da paciência e da abnegação. Olha o que fazem. Então, quando nós estamos assim deficientes no campo da moral, nós enquanto filhos, nós encontraremos através desse devotamento e dessa abnegação do anjo tutelar resistência e vigor para os nossos enfrentamentos durante a nossa reencarnação. Olha que coisa bela! A tua serenidade, oi Rose, a tua serenidade, quando tudo parece conspirar contra o êxito, olha, daqueles que educas, e a tua certeza de que o amor tudo pode, porque o amor é a tônica da vida, é o combustível, é o alimento das almas. Então, o amor tudo pode convertem-se na segurança que se faz indispensável para que a vitória seja alcançada. Então, meus irmãos, nesse ponto aqui a gente dá uma paradinha e vamos falar um pouquinho a respeito, por exemplo, no livro Boa Nova, para falar desse amor, né, que é o combustível, que é a tônica da vida. Oi, Licinha, minha tia! Boa noite, querida minha! Querida minha, boa noite. Minha tia, gente, lá de São Gotardo, olha que lindo! Então, nós vamos falar aqui sobre Maria Madalena. Então, no livro Boa Nova, quando Madalena vai conversar com Jesus, ela tem um diálogo belíssimo com Jesus, e em alguns parágrafos, né, desse diálogo maravilhoso que ela tem com Jesus, ela vai dizer para ela assim que isso, e a gente lembra quando o Divaldo, né, conta essa passagem. Oi, Delvino! Conta essa passagem, ele diz assim que ela fala que já teve o ventre varado 1000 vezes e não teve a oportunidade de ser mãe, não é? Aí Jesus fala para ela que todos aqueles irmãos dela podem ser considerados como filhos. E realmente Maria Madalena, porque Jesus fala para ela que em amando aqueles filhos, não é? Aquele amor iria suplantar todas aquelas dificuldades dela. Então ele fala, porque você amou muito, minha querida. Nossa, quando Jesus vem, ele próprio vem buscar Madalena no momento do desencarne, porque ela, depois da passagem do Cristo, ela foi tomar conta dos seus irmãos leprosos, né, meus irmãos? Todos sabem. Então ela dedicou todo aquele amor aos seus irmãos leprosos. Então, assim, ao final, né, da existência dela, quando ela já estava assim, não é, já para fazer a sua travessia, né, deixar o corpo físico, e aí percebia-se então aquelas manchas violáceas, né, por todo o corpo dela. Então aí Jesus vem buscá-la e diz para ela, porque amaste muito, vem para cá, né? Ou seja, abriu os braços para receber Madalena. Então, assim, é essa paciência, não é? A gente vai lembrar da mãe do Chico Xavier, quando ele era criança, não é? Que ele sofria nas mãos daquela madrinha dele, né? Da madrasta. Gente do céu, ele ia para o quintal e ele ali chorava e chamava pela mãe dele. E ele, olha o anjo tutelar, hein? Ela desencarnou, mas não deixou de dar assistência para o filho, né? E aí o Chico chorava e ela aparecia para ele.
E aí ele contou tudo que estava acontecendo, né? Quando ela dava aquelas garfadinhas, né? Na barriguinha dele, tudo. E aí então a mãe dele fala para ele assim: meu filho, tenha paciência, Deus vai te enviar um anjo. Lembra disso? Deus vai te enviar um anjo. E enviou mesmo, né? Porque foi a madrinha dele. Porque quando ela foi casar com o Chico Xavier, ela falou assim que tinha uma condição. Oi, Joesmar! Tinha uma condição, ela falou para o Chico, que ele trouxesse todos os filhos para que ela pudesse cuidar. Olha que bênção. Então a mãe do Chico Xavier pedia para ele: paciência, que Deus vai te enviar um anjo. E mandou mesmo, enviou a madrinha. Então assim, gente, esse anjo tutelar a gente percebe também com a mãe de André Luiz, não é? Porque ela orou por ele o tempo todo em que permaneceu nas zonas umbralinas, né? Ele permaneceu por cerca de 8 anos e ela orando por ele. Porque mãe, gente, ela é realmente como um anjo. Há uma mensagem naqueles CDs que se intitula Momento Espírita, em que ele diz assim, que quando Deus criou esse espírito, porque Deus criou e cria incessantemente espíritos masculinos, espíritos femininos. Então, quando ele criou o espírito feminino, que criou a mulher, que mais tarde se tornaria mãe, então ele falou que ela teria que ter olhos que vissem, que pudessem enxergar além das paredes, além das portas, para que ela então visualizasse em que situação se encontrava ali a sua cria, né, o seu filho. Ela teria que ter ouvidos que escutassem o inaudível, por assim dizer, que escutasse através das paredes das portas, para ouvir muitas vezes o sussurro dos filhos, os soluços. Ela teria que ter braços longos que pudessem aconchegar os filhos. Ela teria que ter a sabedoria de um coração inundado de amor para contagiar, para abraçar os filhos. Então nós lembramos da mãe de André Luiz, que quando foi da primeira visita dela, não é, que ela pôde ir até onde ele estava, não é, porque ela teria que ir, ela morava em regiões outras, né, mais altas, em outras colônias, não é? Então, quando ele já estava melhor, já poderia receber a visita dela, e isso acontece. A visita materna se intitula o capítulo do livro Nosso Lar. Então, quando ela chegou, meninos, vocês pensem, vocês visualizem mentalmente essa cena. Quando ele olhou, com certeza ela se apresentou para ele, não é? Com o corpo perispirítico da última reencarnação. Porque aí ele pôde ver o quê? A mantilha jogada sobre os ombros, o cabelo em neve, né? As meias, aquele vestido azul belíssimo, né? Ele descreveu, vocês leiam lá na íntegra, né? Ele descreveu o quanto ela estava, assim, belíssima. E ele como menino, é a palavra que usa no livro, né? Ele como menino, tão alegre, tão sorridente. Aí até que a mamãe dele falou assim, até para alegria tem que estar contido, meu filho, né? Como mãe mesmo. Então, assim, é esse anjo tutelar. Nós vamos lembrar também da mãe do senhor
Eurípides Barçanufo, não é? A mãe de senhor Eurípides Barçanufo era doentinha, Dona Neca, né? Fragilzinha. E eles tinham uma ligação tão profunda, porque ele falava que iria estudar bastante homeopatia para ele encontrar um medicamento para curar a mãezinha dele que tinha acessos, né? Desmaios, não é? E para isso ele tinha que estudar, ele tinha que sair, né, estudar, ir para fora. Então, certa feita, ele já estava arrumando as malinhas, né, para viajar, para estudar, para ir para fora da cidadezinha de Sacramento, né, dele lá. Quando chegou o momento, eu creio que ela deve ter visto ele arrumando a malinha, meninos, ela desmaiou. E aí chamaram por ele. Só que o que aconteceu? Ela não voltava do desmaio, como das outras vezes, que eles tinham toda uma dinâmica, uma técnica para mexer com ela, porque mais tarde que eles descobriram que aqueles acessos eram, vamos dizer assim, aproximações, que é algo que deveria estar ligado à mediunidade, né? Então, ela não voltava do desmaio. E mesmo eles fazendo tudo, e ele ali, né, o que queria fazer mais e tal. Aí quando ele pensou assim, e disse, não vou mais viajar, ela acordou do desmaio. Está no livro Eurípides, O Homem e a Missão. Então assim, a gente deve contar sempre com esse anjo, para que nós possamos ter assim, vamos dizer, uma completa cobertura, não é? A respeito desse anjo tutelar, e eu queria trazer para nós aqui uma mensagem, porque a gente não pode esquecer também, meus irmãos, nós falamos da mãe do Chico, da mãe de André Luiz, nós falamos da mãe de Eurípides Barçanufo, e nós queremos então também falar da nossa mãe Maria Santíssima, que é a mãe de Jesus, que é essa figura materna que nos faz recordar, né, a nossa condição de mãe aqui na Terra, todas nós que somos mães. E essa mãe Maria Santíssima, mãe do nosso Mestre amado Jesus, ela assim é chamada por aquele leproso lá em Éfeso. E ela nos dá a certeza de que também em Maria estava toda a história de Jesus. Ela carregava, meus irmãos, na intimidade dela, o desenrolar daquele fato que seria marcante em sua vida e na vida de todos nós cristãos que conhecemos essa passagem de Jesus, o seu Filho amado, pelo planeta Terra. A sua presença junto a Jesus deixara lições profundas. Numa das passagens bíblicas, quando a multidão retornava da festa da Páscoa em Jerusalém, Maria, obedecendo ao seu instinto maternal, vai perguntar a José, onde está Jesus? Ora Maria, ele deve estar entre a multidão. E Maria, sentindo na alma que Jesus ali não estava, porque tamanha era a cumplicidade dos dois, tamanha era aquela afinidade, vamos dizer assim, ela sentia na alma. Não, Jesus não está aqui. Então ela vai pedir a José que eles retornem a Jerusalém. E assim foi feito. Em chegando lá, eles vão encontrar Jesus no templo, conversando com os doutores da lei. Então esse coração de mãe, esse anjo tutelar, ele não descansa não, meus amigos. Eles ficam sempre, esse anjo tutelar, ele fica sempre ligado, sempre ligado. Quando também lá da lição de número 30, lá no livro Boa Nova, não é? Que Jesus, aliás, que Maria, ela foi chamada por João para ir, porque quando Jesus lá aos pés da cruz, ele disse para João, filho, eis aí a tua mãe.
olhou para Maria e falou: mulher, eis aí teu filho. Então João e Maria, eles vão para Éfeso, lá numa casinha que tinha lá, e os dois ficaram ali. E Maria, ela ficava recordando as lições do Cristo, falando para aquelas pessoas, aqueles transeuntes que por ali passavam, buscando consolo através das palavras que ela sempre tinha, contando das passagens do seu filho, entendem? Então, certo dia chegou um transeunte, não é? E de cabeça baixa, e sempre, nossa, quando o Humberto de Campos fala isso, a gente fica até enternecida, porque ele não foi buscar, ele foi levar algo para Maria. Olha, vejam só. E aí, quando esse transeunte chega próximo a Maria, que ele vai contar todas aquelas passagens, né? E a Maria ficava assim: gente, esse tom de voz, ele não me é estranho, ele fala ao meu coração. Porque é assim, os filhos, eles têm uma doce canção que toca o coração das mães. É um hino, né, de amor. Quando o filho nos chama mãe, é uma doce canção. Então ali ele começou a falar e ela, gente, mas essa voz, ela toca o meu coração. Ela toca o meu coração. Então, em dado momento ali daquela conversa dela com aquele transeunte, ela vai falar: mas essa voz está mexendo comigo. Ele falou: sim, mãe, sou eu, vim buscar-te. Meu pai quer que tu sejas no céu a rainha. Que ele estende os braços para ela, que ela visualiza as chagas. Ela fala: é meu filho, é meu filho. E ela olha para os pés e também vê os sinais, né, ali, porque ele deveria se apresentar assim. Ela fala: é meu filho, é meu filho. Sim, eles se abraçam e ali fica aquele encontro de mãe com filha, sabe aquela energia boa que está fazendo, ela está até aqui, chegando aqui próxima de mim. Então, meus irmãos, e aí ela tem um pedido. Ela tem um pedido antes que ela fosse levada por ele aos planos celestiais, não é? Ela tem um pedido. Ela fala assim: eu quero ser levada até Jerusalém, aos cárceres, porque ela era considerada mãe de todos, sabe? E aí ela foi levada, e ali ela via crianças, jovens, mulheres, idosos, e ela estava passando assim, próximo a uma moça, e ela vai dizer assim: canta, minha filha, canta, façamos das dores da terra luzes para os céus. E aí essa moça vai cantar, sabe? Ela vai dizer assim: Ave Maria, Mãe das estrelas, Mãe do céu, alma doce da natureza, ó seiva viva que nutre esse chão, dá tua luz a tudo que vive e respira, leva a dor do coração. Ó doce mãe, estende teu manto nessa terra que vive de amor e de luz. Conforta os corações dos homens, para que o paraíso aconteça aqui
E quando aquela moça encerrou aquela bela canção, todos estavam em estado de graça e Maria ascende aos céus, levando consigo todo o amor, toda a energia boa que ela espalhara por aqui. Então nós devemos a esse anjo tutelar, simbolizado aqui pela nossa Maria, Mãe Santíssima, a nossa eterna gratidão. A todos esses espíritos criados por Deus, que receberam essa missão aqui na Terra, de trazer esses espíritos filhos de Deus, para que possam cumprir as suas missões. Ó anjo tutelar, co-criadora na obra do universo, a ti nós ofertamos a nossa gratidão. Que esse anjo receba do Pai tudo aquilo que ela merece, todas as luzes, todo o bem eterno, para que ela prossiga sua jornada. Que sejam abraçadas todas as mães encarnadas ou desencarnadas, para que recebam de nós, de Jesus, esse abraço de luz para todas e a nossa eterna gratidão. Meus amigos, meus irmãos queridos, Nair querida, um beijo. Laura, meus irmãos, nesse momento agora, nós vamos convidar a todos para que façam parte conosco dessa prece, onde nós então encerraremos a nossa participação. Muito agradecida, Maria Helena, obrigadíssima eu digo para você, minha querida, pela paciência, pelo amor comigo. Então, meus irmãos, vamos agora fechar os nossos olhos físicos da matéria. Vamos procurar visualizar a nossa Mãe Maria Santíssima, Jesus com o seu olhar misericordioso sobre todas nós, mães, encarnada ou desencarnada. Que nós possamos receber muita paz ao coração nesse instante através desta prece, muita energia amorosa para nos dar forças, equilíbrio, para que nós possamos estar cuidando desses espíritos os quais Deus nos presenteou. Que nós possamos ter essa sabedoria, para que venhamos sempre a dar suporte a esses espíritos. Humildemente, ó Mestre amado Jesus, nós te agradecemos. Agradecemos toda a sua companhia. Agradecemos ao Senhor da vida por nos oportunizar uma missão de grandiosa beleza. Ó Deus, infinito amor, fonte inesgotável de amor, derrama sobre todas nós, sobre os teus filhos, esta seiva para nos alimentar, nos dar a condição de permanecermos amorosos, agradecidos, amparados pelo seu amor. E assim, Jesus, ó Senhor da vida, encerramos muito agradecidos. Que o Senhor esteja conosco, não só hoje, não só agora, mas sempre. Que todos os lares da terra sejam abençoados. Que todos os espíritos que porventura estejam retornando ao plano espiritual, sejam mães, sejam filhos, que recebam o abraço misericordioso de Jesus, dando conforto e consolo. Muita paz a todos, muito obrigada e até uma próxima. Um abraço para todos, fiquem com Deus
e até uma próxima. Boa noite. Beijo para todos.